passar agora para a nossa aula e vocês vão ver agora que a gente já viu muita coisa, né? A gente já conseguiu, bem ou mal, ver muita coisa. A única coisa que está faltando, né, é exatamente a parte de não saturado. Eu não sei se a gente consegue ver hoje, né? Mas pelo menos eu vou explicar a necessidade de não saturado, tá bom? Então, hoje a gente vai ver um resumão aí. Vocês vão ver que é um resumão. Tem uma aplicação, mas eu acho que eu nem vou falar da aplicação, tá bom? Então, a única coisa que a gente não viu ainda, né, que eu vou até colocar aqui, primeiro é o conceito de sucção, né? Vocês ainda não sabem o que é sucção, ou pelo menos, se sabem, não aprenderam aqui. E a segunda coisa é qual é a tensão que a gente usa, né, quando o solo está não saturado, né? São as duas coisas que a gente precisa ver, tá bom? Então vamos dar uma passada. Isso aqui é uma aula bem tranquila, vocês vão ver, é quase uma palestra, então não precisa se preocupar, não. Fiquem atentos aos conceitos, as fórmulas são mais tranquilas, tá bom? Eu não sei se vocês estão vendo, aqui na minha tela tá meio claro, porque essa é uma imagem antiga que eu fiz, mas eu já devo ter mostrado isso aqui em outras ocasiões para vocês. Basicamente, a gente tem aqui uma casinha, né? Desde o começo do curso que eu explico para vocês, né, que adensamento é geotecnia, tá? A palavra correta aqui, eu até colocar aqui, ó, o nome correto é poroelasticidade, né? Poroelasticidade, tá bom? Ou elastoplasticidade, sei lá como vocês quiserem chamar, tá bom? A palavra densamento ela é muito restrita, porque a gente está estudando, tá? Então você imagina que você tem uma casinha aqui, né? Que você tem um solo aqui, um aterro, né? Um solo. E aí esse solo, ele basicamente, né? Nós fazemos isso, né? Nós como engenheiros fazemos isso direto, né? Então a gente tem o interesse de calcular aqui o fator de segurança, né? Quem for trabalhar com geotecnia de verdade, né? Vai fazer isso direto, né? Então, o que que a gente faz? A gente calcula a resistência existente, né? Então, vamos imaginar que a resistência que tem no solo, e essa daqui é que é mais problemática, né? Que é a mobilizada, né? Nesse caso aqui, eu tenho uma estrutura, né? Eu estou colocando uma casinha aqui, mas podia ser qualquer coisa, e essa estrutura está solicitando, né? Então, eu tenho aqui uma situação em que o solo está querendo descer por causa da minha solicitação, né, que é o que eu chamei de mobilizado, né, a resistência do material está segurando aí, impedindo que isso deslize, né? O que que acontece, né, que é um dos principais problemas que a gente tem. Os principais problemas que a gente tem é exatamente na definição, né, da resistência existente, tá? A gente tem problema aqui na hora de definir as nossas propriedades. Aqui já tem uma coisa que vocês não viram ainda, que daqui a pouco eu explico, tá bom? Não lembro bem se tem nesses slides, mas não se preocupe, eu explico daqui a pouco. Que é a tensão, que a gente chama de tensão líquida, né? E aqui, tá certo? É a sucção mátrica, tá? Fica difícil as pessoas usarem isso, porque a maioria das pessoas nem sabe o que é sucção. Então, imagina saber o que é o FIB. Tá? Eu não tô sendo arrogante, não, tá? Realmente é um problema que a gente tem, tá certo? Né, falta de conceito, realmente. As pessoas acham que é difícil. Não é difícil. Se vocês fizerem a minha disciplina no próximo semestre, vocês vão ver, é super tranquilo. Tem algumas coisas abstratas, mas é super tranquilo, tá bom? Aí o que que acontece, né? A resistência, a tensão mobilizada, né? Existem basicamente duas maneiras da gente calcular ela. Ou é pelo método das fatias, né? Aqui entra, né, o método das fatias. Vocês devem ter estudado aí com algum dos professores.
ou pelo método dos elementos finitos, né? Também vocês têm a oportunidade aí de estudar com alguns professores. Quem foi aluno da UNB, né? O método das fatias, você estudou em Geotecnia 3 ou em Geotecnia Ambiental, tá bom? Mas basicamente esse é o nosso problema. Só que assim, olha só que interessante, né? Se a gente tiver uma chuva, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui minha nuvem, né? Então, se a gente tiver aqui uma chuva, tá bom? O que que essa chuva vai fazer? Só um minuto. Deixa eu pegar meu relógio aqui para marcar o tempo. O que que essa chuva vai fazer com a gente, né? Ela vai alterar aqui as condições do solo, né? Então, vai acontecer alguma coisa no solo, né? E é por isso que, né, geralmente uma coisa que é estável, né, durante uma chuva, fica instável, tá bom? Então, a nossa pergunta é qual é o efeito da chuva, tá certo? Aí, olha, vamos ver essa sequência de eventos aqui, né? Uma das coisas que a chuva faz, né, é aumentar o grau de saturação do solo. Então, ela realmente aumenta o grau de saturação, então o grau de saturação aumenta. E quando você aumenta o grau de saturação, naturalmente você aumenta o peso específico do solo, né? Se você aumenta o peso específico do solo, o que é que você está fazendo? Você está mexendo aqui, ó. Né? Então, você está mexendo nas tensões mobilizadas do solo, consequentemente, você deveria alterar o fator de segurança, tá bom? Uma outra coisa que acontece também, né, que é muito negligenciado até demais. Eu escuto muito, né, alguns engenheiros dizendo que o talude caiu porque o lençol freático subiu. Às vezes nem tem lençol freático, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, aqui em Brasília a gente não encontra o lençol freático em algumas regiões, né? Tem regiões aqui que o lençol freático está dezenas de metros de profundidade. Aqui de frente mesmo para a UNB, você pode fazer um furo aí de 20 metros que você não encontra água, né? Então, é difícil acreditar que o lençol freático subiu, né? Na verdade, o que acontece geralmente é que você tem uma redução da sucção. E se vocês olharem, a sucção é uma parcela da resistência, né? Ora, se ela é uma parcela da resistência e eu mexo com essa parcela, então, né, o que é que vai acontecer? Eu vou reduzir a minha resistência novamente, né? Eu vou alterar aqui o meu fator de segurança, tá certo? Tem uma outra coisa que a gente esquece, tá? É que quando eu coloco água no solo, eu produzo deformações, né? A gente teria dois tipos de deformações, né? A gente poderia ter deformações de expansão, né? Digamos assim, eu estou botando a setinha aqui no sentido mesmo, né? Ou deformações devido a colapso. Por exemplo, aqui no caso de Brasília, a gente pode ter colapso, né? E essas deformações, elas não acontecem sozinho. Na última aula a gente viu isso, né? A gente viu que as deformações e as tensões, elas estão unidas, né? Então, o que que a gente tem? A gente tem que mudança na quantidade de água, né? Vai produzir um efeito em cadeia, e esse efeito em cadeia vai afetar tudo. Então, eu costumo brincar, né, que quando você pergunta qual o fator de segurança da obra, né, você está querendo ver uma foto, tá bom? Porque, na verdade, o fator de segurança da obra, seja do talude, seja da barragem, seja do que for que você estiver discutindo, ele muda, né? E aqui eu dei uma cadeia de eventos para vocês, né, que demonstra isso, tá bom? Aqui tem outros exemplos, né? Por exemplo, aqui no caso, minha tese foi uma barragem, né, que eu estudei, né? Aqui tem uma fundação meio mal feita, né? Isso aqui não devia ter esse bico, não, tá? Esse bico aqui é problema do desenhista aqui, tá bom? Aqui também tem outro exemplo que são as escavações, né? Que também são exemplos que a gente poderia dar. Aí agora, né, que a gente está aqui na formulação, a gente já viu isso aqui, né? Só que em vez de eu mostrar aqui no slide, eu vou lá para o meu desenho, tá? Vou para o meu desenho. Só me dê um minuto que eu acabei não abrindo. Ah, não, abri sim. Está aqui a aula. Só pegar aqui
nossa equação da última semana, né? Então, vou... só um minutinho, eu estou atrapalhado hoje. E vou aqui recortar aqui a nossa equação, tá bom? Vou colocar ela nesse cantinho, tá certo? E vou escrever aqui do lado, para depois colocar aqui embaixo, a nossa equação de fluxo. Então, essa daqui é a equação de equilíbrio, né? Nossa equação de equilíbrio. Equação de equilíbrio. Tá bom? Nesse caso, saturado. Certo? E a equação de fluxo é muito fácil, então eu não vou copiar de lugar nenhum. Eu vou colocar ela aqui da minha cabeça, acho que todos vocês se recordam. Eu só vou desenvolver ela aqui embaixo, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver ela em outra página, né? Só para recordá-los, né? De todos os passos, tá bom? A gente lembra que o divergente da velocidade, né, tem que se equilibrar com a quantidade de água que entra e que sai, tá bom? Aí, aqui do ladinho, eu vou puxar o divergente que... desculpa, o divergente não, a quantidade de água, né? Então, a gente tem aqui que a quantidade de água em relação ao tempo, tá certo? A gente pode brincar com essa equação, basicamente fazendo a derivada, né, do grau de saturação em relação ao tempo, vezes a porosidade, mais derivada da porosidade em relação ao tempo, vezes o grau de saturação, né? Como a gente ainda está fazendo saturado, né? Como eu ainda estou fazendo saturado, isso aqui vai virar zero, bom? E essa parte aqui vai virar deformação volumétrica, tá bom? E isso aqui vai virar 1. Então, esse termo vai ficar, né, se eu não estou enganado, ele vai ficar mv deformação volumétrica em relação ao tempo, tá bom? Foi isso que a gente fez lá para o Terzaghi, né? Se eu não estou enganado, vocês podem me corrigir aí se eu tiver feito alguma coisa errada, mas tem isso nos vídeos, tem isso gravado, né? Já o outro termo, né, que é o termo, né, do divergente da velocidade, esse é um pouquinho mais complicado, porque lá no Terzaghi o que a gente fez foi que a gente fez ele unidimensional, e agora eu não vou mais poder fazer unidimensional, tá bom? Agora eu vou ter que fazer ele tridimensional. Vou colocar aqui os termos, né? Então seria Kx, seria a permeabilidade na direção x, derivada do H em relação a... Pessoal, desculpa, cometi um erro aqui, tá? Isso aqui é assim, desculpa, tá, pessoal? Cometi um erro aqui. Eu estava achando estranho. Por isso que não é bom confiar na memória, né? É assim, isso aqui fica igual a derivada no tempo, né? E se a gente quiser colocar a poropressão, é que fica mv, tá certo? Derivada da poropressão, tá? Desculpa, tá? Desculpa, agora tá certo. Então,
Eu tava achando estranho esse negócio aqui do MV multiplicado, porque só por que estava estranho, tá? Só para vocês entenderem. Isso aqui é o inverso de um módulo, né? Se eu pego o inverso de um módulo e multiplico por uma deformação, eu não tenho uma tensão, então tava errado, tá? Agora, se eu pego o inverso de um módulo e multiplico por uma tensão, aí eu tenho deformação, então tá certinho, tá? Por isso que eu detectei que estava errado, peço desculpa aí para vocês. Então, aí aqui no caso a gente tem a derivada, né, do H mais KY derivada em relação ao Y, tá? Tô trabalhando só esse termo, hein? Mais KZ derivada em relação ao Z, certo? Desculpa, tá errado aqui. Isso aqui é um vetor. Nossa, eu tô fazendo tudo errado hoje. Não tô legal, não. Isso aqui é um vetor, tá? Então, Márcio vai surtar se ele ver isso aqui. Isso aqui é um vetor, tá, pessoal? E esse operador que eu estou colocando aqui, eu acabei de inventar um operador novo na matemática, né? Mas vocês estão entendendo, né? Eu vou pegar esse, eu vou fazer o produto interno entre esse cara e esse cara aqui, né? Se a gente trabalhar direitinho, né? Eu vou calcular a segunda derivada do H em relação a x, a y e a z, né? Não sei se vocês percebem isso, tá certo? Essa segunda derivada, né? Em relação a x, a y e a z, ela vai ficar 1 sobre gama da água, derivada da poropressão, segunda derivada da poropressão, em relação a, por exemplo, x2, ou y2, ou z2, tá bom? Novamente, isso aqui já foi feito, tá? O que interessa para gente, que é essa equação final aqui, ela vai ficar assim, ó, observem que isso aqui é a parte que nos interessa realmente, né? Kx, segunda derivada da poropressão em relação a x mais ky, segunda derivada da poropressão em relação ao y mais kz, segunda derivada da poropressão em relação ao z. Isso aqui, né, sendo igual ou, né, mais a derivada, né, então esse termo vira esse e esse termo virou esse, tá bom? Então é isso aí que nos interessa. Deixa eu só ver se eu coloquei a equação correta, coloquei. E eu vou levar isso aqui lá pro nosso slide anterior, para a gente brincar um pouquinho, né, com essas equações e tentar entender, né, de maneira bem adequada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu devo ter essa equação em algum lugar, tá? É só porque eu não sei onde é que está. E eu também não acho conveniente, nesse exato momento, fazer isso. Mas dá uma pensada aqui comigo, ó. Olha só, vamos observar aqui, tá certo? O que que eu tenho aqui, ó? Vou pegar, botar de vermelho, né? Nessas três equações, o que eu tenho são, né, os deslocamentos, U, V e W, né, e a poropressão, certo? Eu vou colocar de azul aqui a deformação volumétrica, mas a deformação volumétrica não é uma variável, né? Na verdade, a deformação volumétrica
é simplesmente uma simplificação que a gente fez, tá certo? A simplificação que a gente fez na hora de apresentar, né? Para não colocar a derivada do u em relação a x mais, derivada do v em relação a y mais, derivada do z em relação do w em relação a z, né? Mas ela não existe por si só, né? E a outra variável que a gente tem é a proporção. E aí aqui eu tenho primeira equação, segunda equação, terceira equação, tá? Então eu teria, né, 4 variáveis. E eu só tinha 3 equações. Então, o que é que eu precisei fazer? Eu precisei recuperar aquela primeira equação que a gente desenvolveu, tá certo? Que foi a equação que a gente deduziu para o Terzaghi. Por exemplo, se eu colocar lá na prova assim, né? Se eu, por exemplo, colocar na prova, escreva a equação de adensamento, né? Deixa eu tirar isso aqui que eu não estou gostando disso aqui. Escreva a equação de adensamento, né? Do Terzaghi 3D. Tá aqui, ó, né? O que é que a gente fez lá para obter o Terzaghi? A gente considerou que era unidimensional, esse termo aqui fica zero. Esse termo aqui fica zero e esse termo aqui fica zero. Aí ficam só esses dois termos. Foi exatamente o que a gente fez. Pessoal, tá faltando um gama da água aqui, ó. Nossa, Pessoal, desculpa, tá? Eu vou até explicar para vocês. Eu tomei uma medicação essa semana toda e ela me deixa muito lerdo, tá? Então peço desculpa para vocês, tô errando besteira, tá vendo aqui, ó? Aqui tá o gama e aqui eu não coloquei o gama, tá? Eu sei que isso atrapalha a compreensão de vocês. Eu já fui até recomendado a não fazer isso. Peço desculpa, tá? Então, vamos analisar agora essa equação aqui, né? Vou botar de verde aqui, certo? Ó, isso aqui, ó, que eu vou pontilhar de verde, isso aqui é uma constante, né? Ou pelo menos não é uma variável que eu estou querendo calcular, tá bom? Então, isso aqui é uma constante. Quais são as variáveis que eu tenho nesta equação, né? Nessa quarta equação aqui, ó? Eu tenho a pressão, né? Vou botar aqui a pressão de novo, né? Ou seja, eu não adicionei a equação e eu tenho a deformação volumétrica, que no fundo, são os deslocamentos. Então, o que acontece aqui? Né? O que acontece é que agora eu tenho o meu sistema, como a gente diz, acoplado. Né? Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos supor que por algum motivo, né, eu tenha um fluxo, ou seja, eu tenho uma variação na poropressão. Né? Vou colocar aqui de amarelo para... Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma variação na poropressão. Então, esse cara aqui subiu, esse cara aqui subiu e esse cara aqui subiu. Ora, para isso aqui continuar dando zero, tem que acontecer alguma coisa com esse cara. Vamos imaginar que ele diminua, né? Só para... Aí, olha só que interessante. Se eu tenho mudança na deformação volumétrica por causa do fluxo, a deformação volumétrica aparece aqui, né? Então, olha só que interessante. Vai afetar meu equilíbrio. Tá certo? E, ao mesmo tempo, eu tive aqui uma variação da poropressão. Então, esse cara aqui também vai mudar. Então, isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de, né, problema acoplado, né? Então, a gente tem, tá certo? Um problema... Opa! A gente tem um problema acoplado, né? O que é isso? Né? Vamos voltar aqui para os slides. Né? Então, resumindo aqui, ó, eu tenho aqui a palavra consolidação, está escrita aqui, é porque na época eu queria ser meio comunista, eu não queria chamar de adensamento, tá? Mas o pessoal depois me convenceu, tá certo? Então, quando a gente tem um problema de equilíbrio, a gente começa com essa forma, né? Deixa eu trocar a cor aqui, que vai aparecer muito vermelho. Deixa eu botar azul. Então, começa com essa fórmula, né? O que é essa fórmula aqui?
Essa forma é a fórmula de equilíbrio mecânico, né? Isso aqui é somatório de forças na direção vertical, né? X, Y, Z. Aí a gente pega o conceito de deformação, que vocês viram com o Márcio, tá certo? E aí a gente usa aqui uma relação constitutiva, né? Em que eu tenho as tensões, por enquanto, se relacionando com as deformações somente, tá? Vamos esquecer isso aqui por enquanto. Por enquanto isso aqui é zero, tá? Depois a gente volta para cá, não se preocupe, certo? Se as tensões se relacionam com as deformações, então a gente tem tensão efetiva, tá bom? Aí, o que que a gente precisa? A gente precisa de uma equação de continuidade da água, certo? Tem equação de continuidade da água, onde a gente entra com a lei de Darcy aqui, a gente entra com a umidade volumétrica aqui. E aí a gente assume, ó, se a gente assumir que está saturado, né? Ó, a gente assumir que está saturado, que é o que eu estou fazendo por enquanto. Não se preocupe, daqui a pouco eu volto, né? Assumindo aqui uma equação de compatibilidade entre a carga hidráulica e a pressão, né? Botar P aqui, já que eu estou usando P todo o tempo, tá bom? Então a gente vai ter aqui um conjunto de equações. E é isso aqui que seria o nosso objetivo de hoje, tá? Que é exatamente a gente ver todas as equações que estão envolvidas no sistema, tá bom? Por enquanto, vou voltar aqui para o meu quadro, tá certo? Por enquanto. E eu queria que vocês entendessem que, né? Deixa eu ver se eu consigo. Que se eu pego a primeira equação, opa, não. Se eu pego a primeira equação, que é a equação de equilíbrio, aí eu pego o conceito de deformação, aí eu pego a lei de Hooke, lei de Hooke para solo, né? Eu nunca lembro se Hooke é com 2 O ou com 2 E, tá? Desculpa aí, como vocês entenderam. Para solo saturado. Presta atenção que por enquanto é saturado, tá certo? Aí vou dar um pulinho, trocar de cor, eu pego equação de fluxo da saturado, equação de fluxo da água. Eu pego lei de Darcy, e eu pego. O solo já está saturado, né? Então, vou colocar aqui: solo está saturado, solo saturado. Isso aqui não precisava, né? Porque eu já tinha falado lá em cima. E eu pego a equação de Bernoulli. Eu vou escrever Bernoulli aqui. Se estiver errado, depois eles me corrigem, tá? Bernoulli. Acho que é assim. Não lembro se é com E ou com E. Tem um U aqui, né? Bernoulli. Vou botar um ponto de interrogação aqui, que eu não sei escrever o nome do Bernoulli. Tá bom? O que é que eu consigo? Eu consigo um sistema de equações em que o número de equações, 1, 2, 3, 4, é igual ao número de variáveis, 1, 2, 3, 4. Tá bom? E que estas equações podem ser resolvidas de maneira acoplada ou não, né? O que que significaria acoplado, né? Acoplado significa eu colocar essas 4 equações juntas e resolvo as 4 juntas. O que que significa desacoplado, né? Eu resolvo a de fluxo, pego a resposta de fluxo, jogo no equilíbrio, resolvo o equilíbrio, pego as deformações volumétricas, volto para o fluxo, vou fazendo isso. Nesse curso aqui, tá certo? Essa história de ser acoplado ou não, não interessa muito para gente, tá certo? Só para encerrar e dar o nosso intervalo, deixa eu ver se eu ainda tenho a versão pirata aqui
E ó, vou ter que cortar essa parte. Não, eu vou parar a aula porque eu falei besteira dizendo que tem uma versão pirata. Então vou ter que editar essa parte do curso, daqui a pouco a gente retorna, tá? Vou dar um intervalo aqui para vocês. Aí fica mais fácil de editar. Certo? 5 minutinhos de intervalo.